A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Uma vez mais, aqui falando com vocês, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima, da Igreja Pentecostal para Deus e Nações. Quero informar os irmãos que nesta noite de quarta-feira, irmãos, nós teremos aí o nosso culto de oração no grande clamor. O sangue de Jesus tem poder para desfazer com todas as obras do inimigo. Não importa, meu irmão, minha irmã, qual seja o tipo de inimigo que tem tentado afligir a minha, a sua, a nossa vida. O que importa é que o sangue de Jesus tem poder para desfazer com toda obra do mal. Amém, meus irmãos? Meus irmãos e irmãs, devido às vezes à nossa correria do dia a dia, a gente às vezes tem dificuldade, né, irmãos, para estar aí meditando, né, irmãos, cada vez mais na palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é o que nos dá força, é o que faz com que o meu irmão, a minha irmã, permaneça vivo espiritualmente, certo? Porque diante da Bíblia, meus irmãos, só está vivo de verdade é aquele, irmãos, que está na presença de Deus, seguindo ao Senhor Jesus. Eu estou falando isso aqui com base bíblica. Uma certa feita, irmãos, o Senhor Jesus, ele estava fazendo uma pregação, né? E muitas pessoas ali estavam ao redor de Jesus, seguindo Jesus. E a Bíblia diz que alguém chegou até Jesus e disse assim: Jesus, eu queria muito te seguir, porém, eu tenho que sepultar alguém da minha família que morreu. E a Bíblia diz que Jesus, olhando, irmãos, para aquela pessoa, Jesus disse: deixa os mortos e sepulta os mortos. Eu quero aqui, meus irmãos e irmãs, informar a todos vocês que Jesus, quando ele andou aqui nesse mundo, ele nunca, irmãos, usou a palavra será, né? Ou, sabe, irmão, meio termo, eu quero dizer, meio termo, com Jesus, ou era ou não era, certo? No entanto, irmãos, ele mesmo diz na sua palavra: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus, quando ele andou aqui nesse mundo, ele era uma pessoa, irmãos, por mais que ele falava muitas vezes, pregava muitas vezes em parábola, todavia ele era muito claro, meus irmãos, naquilo que ele dizia. No entanto, veio, né, irmãos, a sua condenação. Claro que era preciso, era necessário, mas fica aí uma reflexão, irmãos, do quanto esse mundo, meus irmãos, esse mundo aqui com as suas próprias prepotências, são irreconciliáveis, irmãos, certo? Irreconciliáveis, porque o Senhor Jesus, quando andou aqui, tanto que ele pregava, ministrava, falava, ensinava, mas a maioria do povo, irmãos, não queria escutar ou entender a mensagem de Jesus. Pelo contrário, eles ali planejavam um jeito, um meio de matar Jesus. Hoje, meus irmãos, trazendo na atualidade da qual nós vivemos, não é diferente, né? Pode ver, meus irmãos e irmãs, que
Uma pessoa, quando ele está em cima de uma cama, está doente, está numa cadeia, está numa prisão, está num hospital. Uma pessoa, irmãos, que está aí perdido, né? Quantas pessoas, irmãos, nesse momento agora que eu estou falando, estão aí, irmãos, morando debaixo das pontes, na sarjeta, estão por aí, marambulando na vida, por aí para lá e para cá, perdido. Quantas pessoas, irmãos, que estão sem destino, né? Melhor dizendo. E essas pessoas, irmãos e irmãs, que estão aí destruído, derrotado, fracassado, sem esperança, perdeu família, perdeu tudo, né, irmãos? Perdeu até o ânimo de viver, né? Então, irmãos, essas pessoas aí, é, você pode ver que ninguém nem fala, ninguém nem comenta nada, irmãos, né? Ninguém nem fala, ninguém nem comenta nada. Por quê? Porque são pessoas, irmãos, que já estão derrotadas, já estão ali, né? Agora experimenta, meus irmãos, você, eu, qualquer um ser humano aqui nessa terra, começar a ser alguém, ser luz, começar a fazer a diferença para você ver. Logo surgirão, né, irmãos, os demônios ali, os ataques, né? Surgirão ali os ataques de um lado, do outro, né? Então, meus irmãos e irmãs, lamentavelmente é assim, né? Lamentavelmente é assim. Mas eu quero dizer aos irmãos e irmãs amigos que, por mais, meu irmão, minha irmã, que surge os ataques, né? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o que importa é o que Deus falou. O que importa é o que Deus determinou. Deus me trouxe aqui nesse momento, meu irmão, minha irmã, para dizer para você que você não é mais um no meio da multidão, não. Você é mais um que Deus escolheu para fazer a diferença dele aqui nesta terra. Porque, meus irmãos e irmãs, ser mais um no meio da multidão que perece, que segue, né, irmãos, aos deuses aqui nesse mundo, é só ser mais um. Agora, ser mais um que Deus escolheu, irmãos, para fazer diferença é um privilégio. Então, meu irmão, minha irmã, fica aqui a minha mensagem para você. Quem sabe você tem olhado para um lado, para o outro, não tem encontrado saída, luta, provações, dificuldade, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Muitas das vezes, irmãos e irmãs, o que faz com que o ser humano ele vira um alcoólatra, ele vira uma pessoa aí, sabe, da vida, melhor, que não tem expectativa nenhuma, é por conta que aonde ele olha, irmãos, ele não vê uma palavra amiga, ele não vê incentivo, ele não vê nada. Então, irmãos, o que faz muitas vezes a pessoa se tornar isso aí. Só que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o que vale, o que prevalece, não é palavras de ser humano, não é isso, nada daquilo. O que prevalece, meu irmão, minha irmã, é o que Deus fala, é o que Deus determina. É isso que prevalece. Porque, veja bem, irmãos, o próprio Jesus, ele disse: tudo vai conforme está escrito. E se Deus escreveu a minha vitória, não tem olho grande, não tem demônio, não tem oposição, nada, 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 meus irmãos, irá roubar minha vitória. Se Deus escreveu a sua vitória, meu irmão, minha irmã, ninguém, jamais, não tem demônio, não tem nada que vai fazer com que você perca a sua bênção, a sua vitória. O problema, meus irmãos e irmãs, que quando o diabo, né, ele percebe a vitória na vida do ser humano, então ele vai usar, irmãos, de todas as maneiras para ver se rouba, né, a bênção, a vitória. Mas se Deus determinou, meu irmão, minha irmã, está determinado.
Porque o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo diz que agindo Ele, quem o impedirá? A verdade, meus irmãos e irmãs, que muitas das vezes a lapidação ela dói, não é verdade? As lutas, provações, as provocações do inimigo faz com que muitas vezes nós ficamos abatidos, mas irmãos e irmãs, a Bíblia diz que tudo coopera, né, para o bem daquele que Deus escolheu para ser um vencedor. Então, meu irmão, minha irmã, não desista, não desista, porque, meu irmão, toda bênção, irmãos, toda grande vitória, você já viu, meu irmão, minha irmã, alguém que foi um grande vitorioso, acontecer só coisa fácil na vida dele? Hã? Você gosta muitas vezes de assistir um filme onde o vencedor ali, ele venceu, foi tão simples de ele vencer, o filme fica sem graça, não é assim, irmãos? O filme fica sem graça, não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, pode ver quando você vai assistir um filme, né? Aquele filme que a pessoa sofreu, foi provado, mas ele venceu, ele teve mérito para vencer. Então, meu irmão, minha irmã, Deus me trouxe aqui para dizer para você que você com Deus é a maioria. De que adianta, meus irmãos? O próprio Jesus disse, de que adianta a pessoa estar de mão dadas com as coisas aqui desse mundo, com as coisas de Satanás, disse Jesus, e perder a sua vida, perder a sua alma, perder a sua salvação. De nada adianta, meu irmão, de nada adianta, porque, meus irmãos e irmãs, as coisas aqui desse mundo é passageiro. Todos nós aqui nesse mundo, irmão, vamos passar, tudo é passageiro. A Bíblia diz que vai passar o céu e vai passar a terra, mas a palavra de Deus não hão de passar. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está agindo nesse processo. Amém? Deus está agindo nesse processo. Porque, meus irmãos e irmãs, é honra, meus irmãos, para aquele que serve a Deus ser provado, irmãos, ser lapidado por Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, veja sobre a vida de José. José, meus irmãos, ele nunca pediu, olha bem, irmãos, José nunca pediu, irmão, para Deus para ser governador. José nunca orou, falou, oh Deus, eu quero ser o da frente da família. Não, José ele não orou falando isso com Deus. Deus, eu estou orando aqui que eu quero ser líder da minha família, eu quero ser isso, que aquilo, quero ser governador. Você não vai ver na Bíblia José falando, pedindo isso. Simplesmente, meus irmãos e irmãs, foi Deus quem escolheu. Então, meu irmão, minha irmã, nós vivemos num mundo onde o ser humano tem ambição, né? Eu quero ser isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Não que é pecado, irmãos, a gente querer, mas, irmãos e irmãs, o querer não é poder, não é verdade? O querer não é o poder, porque, meus irmãos e irmãs, muito se perde, né, quando a pessoa ele age pelo querer e não pela vontade de Deus, porque Deus ele conhece os corações. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso assentar e o nosso alevantar. E das mãos de Deus ninguém se escapa, ninguém se esconde. Porque, meus irmãos e irmãs, às vezes eu quero uma coisa, mas Deus quer outro. Então, meus irmãos e irmãs, José, ele nunca pediu nada para Deus. E o pior, irmãos, além de José não pedir para Deus, né? Olha o que José passou. Olha o que José enfrentou, meus irmãos, certo? Mas era a vontade de Deus sobre a vida de José. Então, meus irmãos e irmãs, fica aqui a minha reflexão. Não importa a sua dor, a sua luta, a sua provação. Você sabe o que nós não podemos jamais, nunca fazer, sabe o que, irmãos? É fugir dos decretos de Deus, daquilo que Deus determinou para nós. Se você, meu irmão, minha irmã, tem que passar por esta prova, você tem que passar.
Se eu tenho que passar por determinada prova, meu irmão tem que passar. E não é outro que vai passar, certo? Porque, meus irmãos e irmãs, José foi escolhido por Deus. Deus escolheu José. Só que, meus irmãos e irmãs, quando o diabo ali percebeu que havia, meus irmãos e irmãos, um projeto de Deus sobre a vida de José, então o diabo ele começou a mexer os seus pauzinhos, não é, irmãos? Né? E a Bíblia diz, irmãos, que os próprios inimigos são da nossa própria casa, não é assim? É Bíblia, irmãos, porque a inveja é terrível, né? Então, quando os irmãos de José perceberam, né, que ali havia uma promessa de Deus sobre a vida de José, então, meus irmãos e irmãs, o que eles fizeram? Vão matar esse projeto, vão matar esse homem sonhador, né, irmãos? Graças a Deus, irmãos e irmãs, que José passou tudo o que passou, meus irmãos. Né? A pior injustiça, né, irmãos? Uma pessoa ali que Deus falou que ele ia ser, né? Deus falou que ele ia ser e ali começou os levantes. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós não queremos que aconteça os levantes, né? Nós não queremos que aconteça os levantes, as injustiças, as provações. Mas, irmãos e irmãs, você sabia que tudo faz parte, meus irmãos e irmãs, do projeto de Deus, do agir de Deus. Porque veja, meus irmãos, tanto que os irmãos de José odiaram José, tanto que os irmãos de José lutaram para matar José, mas os irmãos podem ver que o próprio atitude dos irmãos de José fizeram com que José se tornasse governador do Egito, não foi? Porque, veja bem, irmão, se eles não tivessem vendido José, José não teria, né, irmãos, se tornou um governante do Egito. E José também não teria, meus irmãos, trazido, né, da direção de Deus, a solução do problema, não só para o país do Egito, mas para todos os países circunvizinhos. Então, meus irmãos e irmãs, fica aqui essa reflexão no dia de hoje. Às vezes, você tem tentado entender o porquê os levantes, o porquê essas mudanças, o porquê. Meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, fica na paz. Tudo serve para o crescimento, para a edificação, para o mover de Deus sobre a nossa vida. Porque as mudanças, irmãos, é necessária. E Deus sabe, meus irmãos e irmãs, como fazer, como mudar, como colocar cada coisa no seu devido lugar. Muitas vezes nós queremos do jeito, mas Deus, ele faz do seu jeito. Então, meu irmão, minha irmã, José teve a humildade, José, meus irmãos, teve a paciência, a perseverança, né, de entender, meus irmãos, que tudo aquilo que estava acontecendo, porque veja bem, irmão, ser traído pela família, ser jogado no poço, ser vendido como escravo, né? Entrar numa cidade, irmãos, que ele não conhecia, num país, num lugar que ele não conhecia ninguém, ser ali pisado, humilhado, maltratado. Quando ele pensava que estava tudo bem, de repente ir para a cadeia, né, irmãos? Injustamente, né? Ele poderia se tornar mais um delinquente, né, irmãos? Né? Na cadeia, mas não, meus irmãos. Mesmo sendo tão pisado, tão provado, ele sempre permaneceu firme. Por isso, meus irmãos e irmãs, veja bem, muitos na primeira prova, na primeira luta, já abandona a fé, já abraça o mundo, já abraça o vício, já abraça os demônios e fica por aí perambulando. É como eu estava dizendo no começo, se torna mais um no meio da multidão, né? Mas José não, irmãos. Ele jamais, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, ele jamais quis ser mais um no meio da multidão. Porém, ele permaneceu firme nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos do nosso Deus. E Deus virou
o cativeiro de José. Deus virou o cativeiro de José. Né? Quando ele pensava que estava no fundo do poço, quando ele pensava que estava ali, que estava, né? Deus foi lá e tirou José da cadeia e colocou José como governador. Então, meus irmãos e irmãs, fica aqui, né, esta mensagem no dia de hoje, dizendo para o meu irmão, para a minha irmã, que enquanto há vida, há esperança, e nada, 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 irmãos, está perdido, nada, certo? Ah, mas aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Amém, irmão, se aconteceu, era para acontecer, ponto. Você já pensou, meus irmãos, se José, tudo que ele passou ali, ele ficasse ali remoendo, né? Não, a vida segue em frente. O que aconteceu hoje, meus irmãos, é hoje. O que aconteceu ontem foi ontem. A Bíblia diz que Deus, ele cria coisas novas todo momento da nossa vida, todo instante, viu, irmãos? Eu quero aqui, para encerrar, irmãos, essa mensagem, eu quero aqui profetizar coisas novas na sua vida, minha irmã. Coisas novas na sua vida, meu irmão. Coisas novas sobre a nossa vida. Porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas. Nosso Deus é Deus de restauração. Nosso Deus é Deus de abrir portas aonde não tem porta, irmãos. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, que nós venhamos aprender, meus irmãos, é entender os desígnios de Deus. Aleluia, que nós venhamos entender os desígnios de Deus, porque é lindo, meus irmãos e irmãs, quando nós entendemos, porque nem sempre, meus irmãos e irmãs, o ser humano, ele vai estar no auge. Amém, irmãos? Muitas vezes nós ficamos escondidos na provação, porque assim também aconteceu com Jesus. Tinha vez que Jesus aparecia, mas tinha vez que Jesus ficava escondido. Amém? Porque, meus irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs. Resumindo, meus irmãos, no final, por conta das nossas obediências, da nossa perseverança, Deus sim, irmãos, ele entrega, né, a bênção, a vitória, porque a questão é, irmãos, a perseverança. Então, meu irmão, fica firme, minha irmã. Fica firme, meu irmão, que já deu tudo certo. Aleluia, Jesus. Eu senti de Deus, Deus me revelou esta palavra para mim trazer aqui aos irmãos. Amém? A reflexão sobre José. Eu quero aqui também deixar o Salmo 40 para os irmãos, para as irmãs. Orar, irmãos. Não deixa, meu irmão, minha irmã, a sua vida ser guiada por falácias humanas, não, mas que a sua vida seja guiada pela palavra de Deus. Isso foi o suficiente para que José vencesse, viu, irmãos? Porque por mais que o inimigo queria apagar José, destruir José, todavia ele estava na mão de Deus. E a Bíblia diz que aonde José ia, aonde José apanhava os pés, tudo que José fazia, ele prosperava. Então, eu decreto, em nome de Jesus, a prosperidade na minha, na sua, na nossa vida. E eu decreto, irmãos, a derrota do inimigo. Tudo aquilo, irmãos, que é inveja, olho grande, maledicência, que age com injustiça, eu decreto nesse momento, em nome de Jesus, que todo espírito de injustiça, de engano, seja banido, seja abatido, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Aqui, fazendo essa ministração, essa pregação, pastor Juvenal de Lima. Meus irmãos, eu peço aí a vocês que também orem em nosso favor, em favor da nossa igreja, em favor da minha vida, em favor do meu filho, o evangelista Isaac, porque, meus irmãos, nós estamos debaixo da autoridade poderosa das mãos do nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Então, que Deus abençoe. Ficam todos na paz
do Senhor Jesus.